Marcela acordava todos os dias com a sensação de que havia vencido na vida, e a vida era perfeita. Marcela despertou antes mesmo do despertador tocar. Não foi o som que a acordou. Foi a paz. Uma paz silenciosa, quase palpável, daquelas que fazem a gente acreditar que a vida, finalmente, entrou nos trilhos. Ela abriu os olhos devagar, permitindo que a luz suave do amanhecer invadisse o quarto pelas cortinas claras. O céu do litoral catarinense ainda estava tingido de tons alaranjados e azulados, refletindo no vidro amplo da janela. Era mais um dia perfeito, ou pelo menos parecia. A luz suave entrava pelas cortinas do quarto, refletida no piso impecável da casa no condomínio de alto padrão no litoral de Santa Catarina. Virou o rosto levemente para o lado. Lá estava Guilherme, dormindo profundamente, sereno, com aquele ar tranquilo que sempre a fez sentir segurança. A respiração tranquila, o rosto sereno, os traços marcados de um homem que carregava responsabilidade, mas que sabia sustentar uma vida sólida. Ele não era um homem de beleza óbvia, mas tinha algo que sempre a encantou: postura, confiança, presença. Ele não era exatamente bonito, mas tinha presença. Elegante, seguro, um homem admirado. Ela sorria. Tinha 38 anos, 2 filhos incríveis. Mônica, com seus 9 anos cheios de personalidade, e Hugo, com 5, ainda agarrado à inocência da infância. E tinha um casamento estável. Ou pelo menos, era o que ela acreditava. Era o tipo de homem que entrava em um ambiente e não precisava falar muito para ser notado. E, acima de tudo, era o homem que ela escolheu. Ou melhor, que ela acreditava conhecer. Marcela observou por alguns segundos. Um hábito antigo, desde o início do casamento. Como se todos os dias reafirmasse silenciosamente: eu fiz a escolha certa. Ela respirou fundo e se levantou com cuidado para não acordá-lo. Os pés tocaram o piso frio e impecável. A casa estava em silêncio. Desceu as escadas devagar, passando pela sala ampla, decorada com bom gosto. Nada exagerado, mas tudo no lugar certo. Sofá de tons neutros, quadros modernos, detalhes que mostravam mais do que dinheiro. Mostravam estabilidade, construção, história. Na cozinha, preparou o café como fazia todos os dias. Era um ritual. Organizar as xícaras, passar o café fresco, separar o que as crianças gostavam. Mônica preferia pão com manteiga e um copo de leite. Hugo, qualquer coisa que envolvesse chocolate. Marcela sorriu sozinha. Seus filhos, seu maior orgulho. Subiu novamente as escadas. Mônica, filha, hora de acordar. A menina resmungou, virou para o lado, mas acabou abrindo os olhos. Só mais 5 minutos, mãe. Você disse isso ontem. E funcionou. Marcela riu. Seguiu para o quarto de Hugo. Campeão, vamos lá. Hoje tem aula? Tem. Então não quero. Eu também não queria trabalhar quando tinha sua idade. E agora? Agora eu preciso. Então você perdeu. Marcela riu mais uma vez. A leveza da infância. Aquilo, ninguém podia tirar dela. Desceu com os dois, organizou o café da manhã, ajudou a colocar os uniformes, arrumou mochilas. Tudo no automático. Mas com amor. Sempre com amor. Quando voltou ao quarto, Guilherme já estava acordado, de pé, ajustando a camisa social diante do espelho. Bom dia, disse ela, aproximando-se. Bom dia, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Um beijo rápido, familiar, sem intensidade, mas confortável. Amor, você vai viajar de novo? Perguntou enquanto ele ajustava a gravata. Ele hesitou por uma fração de segundo, quase imperceptível. Congresso em São Paulo, coisa rápida. Sempre São Paulo, sempre rápido, sempre necessário. Ela nunca desconfiou, nunca teve motivos. Eles construíram tudo juntos. Quando se casaram, não tinham praticamente nada. Guilherme abriu a clínica com esforço, noites sem dormir,
dívidas e coragem. Marcela ajudava como podia, enquanto construía sua carreira como corretora de seguros. E juntos, cresceram. Casa, carro, viagens, filhos, estabilidade. Uma vida invejável. Marcela assentiu, sem questionar. Nunca questionava. Você anda trabalhando demais. Faz parte, disse ele pegando o relógio. É isso que mantém tudo funcionando. Ela concordou. E era verdade. A clínica dele era referência na cidade. Bem localizada, bem estruturada. Clientes fiéis, uma equipe competente. Eles haviam construído aquilo do zero. Do nada. Ela lembrava bem. Os primeiros anos, as contas apertadas, os móveis simples, os sonhos grandes demais para a realidade da época. Mas eles insistiram. E venceram. Às vezes eu sinto falta de quando a gente tinha menos, disse Marcela, encostando-se na parede. Ele olhou para ela pelo espelho. Menos o quê? Menos tudo, menos dinheiro, menos preocupação, mais tempo. Guilherme sorriu de canto. Isso se chama nostalgia seletiva. Talvez. A gente não quer voltar para aquilo. Ela não respondeu. Talvez ele tivesse razão. Ou talvez... Não. Desceram juntos. As crianças já estavam quase prontas. A rotina seguiu. Carro na garagem, portão automático. O condomínio começava a ganhar vida. Casas bonitas, jardins bem cuidados, pessoas que se cumprimentavam com cordialidade. Era um mundo controlado, seguro, previsível. Marcela deixou as crianças na escola, voltou para casa e iniciou seu próprio trabalho. Seu escritório ficava em um cômodo adaptado, organizado, funcional. Ali, ela atendia clientes, fechava contratos, construía sua independência. Não dependia totalmente de Guilherme, e isso sempre foi importante para ela. Muito importante. O dia passou como qualquer outro. Atendimentos, mensagens, planilhas, ligações. E no meio da tarde, uma visita. Helena, sua prima e madrinha de Mônica, era presença constante naquele cenário. Posso entrar? Ou você está ocupada salvando o mundo dos seguros? Disse ela, entrando sem cerimônia. Sempre salvando, respondeu Marcela sorrindo. Helena era impossível de ignorar. Alta, morena, corpo esculpido em academia e sorriso perfeito, elegante, independente, advogada bem-sucedida, segura de si. O tipo de mulher que sabia exatamente o efeito que causava e usava isso com inteligência. Sempre dizia: eu não tive filhos porque gosto da minha liberdade e do meu corpo. Marcela ria, confiava nela cegamente, contava tudo, até demais. Naquela época, ela ainda não sabia que estava alimentando a própria ruína. Café? Perguntou Marcela. Sempre. Sentaram-se na cozinha, conversaram, riram, como sempre faziam. E o Guilherme? Perguntou Helena, casualmente. Viajando de novo. Nossa, esse homem não para. Congresso. Claro. Helena sorriu. Um sorriso rápido, sutil. Mas havia algo ali. Algo que Marcela não percebeu. Ainda. Você confia muito nele, né? Perguntou Helena, mexendo no café. Confio. 100%? Marcela não hesitou. 100%. Helena assentiu. Que bom. E mudou de assunto. Mas aquela pergunta ficou no ar, como uma sombra que ainda não tinha forma. No fim do dia, Marcela buscou as crianças. Jantaram juntas. Assistiram televisão. Riram. Mandaram mensagem para Guilherme. Boa noite. Te amamos. A resposta veio rápida. Também amo vocês. Simples. Perfeito. Convincente. Marcela deitou naquela noite com o coração tranquilo. Com a certeza de que tinha construído uma vida sólida. De que estava segura. De que estava feliz. Ela fechou os olhos, sem imaginar que naquele mesmo momento, a quilômetros de distância,
Seu marido não estava em nenhum congresso. E que sua vida perfeita já estava em ruínas. Só que ela ainda não sabia. Às vezes, a maior mentira não é aquela que contamos aos outros. É aquela que escolhemos acreditar. Tudo começou com algo pequeno, uma vibração. Quase insignificante, simples, curta. Uma notificação. Existem momentos na vida que não fazem barulho. Não tem aviso. Não tem trilha sonora. Mas mudam tudo. Era início da tarde. A casa estava silenciosa. Um silêncio confortável. Daqueles que ela sempre associou à estabilidade da sua vida. Ela havia acabado de encerrar uma ligação com um cliente e se levantou para pegar água na cozinha. Foi quando ouviu. Guilherme havia deixado o celular em casa. Algo raro. Marcela percebeu quando o aparelho vibrou na bancada da cozinha. Guilherme nunca esquecia o celular. Nunca. Marcela franziu a testa. Estranho. Ela não tinha o hábito de mexer no telefone dele. Nunca teve. Pegou o aparelho na mão. A tela acendeu. Bloqueada. Mas antes que ela pudesse raciocinar, ele vibrou novamente. E então, a notificação apareceu. Não era o nome que chamou a atenção primeiro. Foi a frase: "Já estou com saudade do nosso quarto no resort." O tempo parou. Literalmente. Seu corpo reagiu antes da mente. O coração disparou. As mãos gelaram. A respiração falhou. Ela releu. 1 vez, 2, 3, como se as palavras fossem mudar. Mas não mudaram. Resort. A palavra ecoou. Repetiu. Se expandiu. Invadiu tudo. Não. Ela sussurrou, quase sem voz. Resort? Congresso? As peças não se encaixavam. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse um erro. Talvez não fosse o que parecia. Não fazia sentido. Guilherme estava em São Paulo. Sempre estava. Congressos, cursos, atualizações. Era o discurso. Era a rotina. Era a verdade que ela conhecia, ou acreditava conhecer. Marcela pousou o celular lentamente na bancada. Deu um passo para trás. Depois outro. Como se estivesse recuando de algo perigoso. Mas aquilo já estava dentro dela. Deve ser engano. Ela tentou se convencer. Tentou rir. Tentou minimizar. Mensagem errada. Número errado. Qualquer coisa. Mas algo dentro dela, algo instintivo, gritava. Isso não é um erro. O silêncio da casa mudou. Antes acolhedor. Agora, sufocante. Ela voltou até o celular. Olhou novamente. A notificação ainda estava lá. Como uma provocação. Como um desafio. Marcela engoliu seco. E pela primeira vez em anos, ela considerou fazer algo que nunca fez. Invadir. Desconfiar. Descobrir. Mas ela não conseguiu. Ainda não. Colocou o celular de volta. Se afastou. Tentou continuar o dia. Tentou trabalhar. Tentou pensar em outra coisa. Mas era impossível. Tudo parecia distante, desconectado, irreal. As horas passaram lentamente, arrastadas, pesadas. Cada minuto era um peso no peito. Cada pensamento, uma tortura. E então, veio a decisão. Naquela noite, ela esperou. Esperou as crianças dormirem. Esperou o silêncio absoluto. Esperou o momento em que não haveria interrupções. O celular ainda estava ali, como se estivesse esperando por ela. Marcela levou o celular para o quarto e sentou na cama e com o aparelho nas mãos. O coração acelerado. Ela conhecia a senha. Sempre conheceu. Nunca usou. Até agora. A tela desbloqueou. E naquele instante, sem perceber, ela cruzou uma linha da qual não havia volta. Abriu as mensagens. Nada de estranho à primeira vista. Conversas comuns. Pacientes. Funcionários. Assuntos triviais. Ela quase desistiu. Quase. Até que viu. Um nome. Helena. O ar sumiu. O coração travou. Não. Não podia ser. Não fazia sentido. Não era possível. Mas era. Ela abriu a conversa. E então, o mundo dela desabou. Havia mais.
Muito mais. Mensagens, centenas, talvez milhares. Não eram recentes, não eram ocasionais. Eram frequentes, íntimas, profundas, cruéis. Contando os dias para te ver de novo. Aquela noite foi perfeita. Ela não desconfia de nada. Marcela sentiu o corpo tremer. As mãos começaram a balançar. Mas ela não parou. Não conseguia parar. Desceu. Leu. Absorveu cada palavra como um veneno lento. E então vieram as fotos. Fotos que ela nunca deveria ver. Imagens de viagens. Sorrisos. Abraços. Beijos. Cenários paradisíacos. Piscinas. Quartos luxuosos. Resorts. Não era só traição. Era uma vida paralela. Planejada. Vivida. Mentiras repetidas sem remorso algum. Marcela levou a mão à boca. O som que saiu não foi um choro. Foi algo mais profundo, mais quebrado, mais vazio. E então, o golpe final. Uma mensagem recente. Helena. Você acha que a gente consegue resolver isso logo? Não quero mais dividir você. Guilherme. Calma. Já estou vendo isso. Ela vai entender. Ou vai ter que aceitar. Helena. E as crianças? Guilherme. Ficam com a gente. É o melhor para elas. O celular caiu no sofá. Marcela não conseguia respirar. O mundo girava. A visão embaçava. Ela tentou se levantar. Mas as pernas falharam. Caiu de joelhos. Na vida que acreditava ter. Eles querem tirar meus filhos, sussurrou. Não era só traição. Era destruição, planejada, friamente calculada. E o pior, a pessoa ao lado dele era Helena, sua prima, sua confidente, a madrinha da sua filha, a mulher que sentava à sua mesa, que ria com seus filhos, que ouvia seus desabafos, que sabia tudo. Marcela começou a chorar. Mas não era um choro comum. Era baixo. Uma mágoa profunda invadiu seu peito. Como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado. Minuto após minuto. Memória após memória. Confiança após confiança. Ela lembrou de tudo. Das conversas. Dos conselhos de Helena. Das vezes que desabafou sobre o casamento. Das inseguranças que revelou. Das fragilidades que expôs. Tudo. Usado contra ela. Como? Ela sussurrou. Como alguém consegue fingir tanto? Como alguém consegue sorrir, abraçar, conviver, enquanto destrói? Marcela não encontrou resposta. E naquele momento, percebeu algo importante. Ela nunca iria entender. Porque ela não era como eles. E foi ali, no fundo da dor, que algo mudou. O choro parou. A respiração estabilizou. O olhar endureceu. Marcela enxugou as lágrimas. Pegou o celular novamente e voltou a ler. Mas agora, não como vítima, como estrategista. Tirou fotos das conversas, salvou arquivos, registrou provas, cada detalhe, cada mensagem, cada evidência. Se antes havia amor, agora havia lucidez. Se antes havia confiança, agora havia controle. A mulher que acreditava em tudo morreu naquela noite. E no lugar dela, nasceu outra, mais fria, mais forte, mais perigosa. Ela desligou o celular. Colocou exatamente onde estava, como se nada tivesse acontecido. Subiu as escadas. Passou pelo quarto dos filhos. Olhou para eles dormindo. Inocentes, protegidos. Eu não vou deixar ninguém tirar vocês de mim, sussurrou. Entrou no próprio quarto. Deitou na cama. Olhou para o lado vazio. E pela primeira vez, sentiu algo diferente de amor. Sentiu desprezo. Ela fez algo muito mais poderoso. Decidiu esperar, porque agora ela sabia. E quem sabe, tem poder. Naquela noite, Marcela perdeu um casamento, mas ganhou algo muito mais perigoso: a verdade. E uma mulher com a verdade nas mãos não é fraca, é imparável. Na manhã seguinte, nada parecia diferente. E era exatamente isso que tornava tudo tão assustador. O sol nasceu como sempre. A luz atravessou as cortinas.
O despertador tocou no mesmo horário. Mas Marcela não era mais a mesma mulher. Ela abriu os olhos devagar. Não havia lágrimas. Não havia desespero. Havia clareza. Uma clareza fria, cortante, quase cirúrgica. Ela ficou alguns segundos olhando para o teto, absorvendo o peso da nova realidade. Não era mais dúvida. Não era mais suspeita. Era certeza. Traição. Mentira. Plano. Destruição. E, curiosamente, aquilo trouxe uma espécie de paz, porque a dúvida enlouquece, mas a verdade direciona. Marcela se levantou, fez tudo como sempre: banho, café, rotina. Mas agora, cada movimento era consciente, calculado. Ela não reagia mais por emoção, reagia por decisão. As crianças desceram. Mônica falando sem parar. Hugo ainda meio sonolento. Mãe, você tá estranha, disse Mônica observando. Marcela sorriu. Natural. Perfeito. Tô pensando em trabalho, filha. Mônica aceitou. Crianças sentem, mas não decifram. E Marcela sabia disso. Ela protegeria os filhos, a qualquer custo. Inclusive, dela mesma. Depois de deixá-los na escola, ela voltou para casa. Sentou no sofá. O silêncio voltou. Mas agora não era sufocante. Era estratégico. Ela pegou um caderno, simples, sem luxo, e escreveu no topo da página: plano. Ficou olhando a palavra por alguns segundos. Aquilo não era vingança. Ela repetiu mentalmente. Era sobrevivência. Mas, no fundo, ela sabia. Era mais do que isso. Muito mais. Nos dias seguintes, Marcela continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Levava as crianças à escola, respondia clientes, sorria para os vizinhos, beijava o marido. Mas por dentro, ela estava em ruínas. Cada gesto de Guilherme agora parecia uma encenação grotesca. Cada "eu te amo" soava como uma piada cruel. E Helena? Helena continuava frequentando a casa, abraçando Mônica, brincando com Hugo, tomando café na cozinha. Você está estranha, Marcela, disse ela um dia. Marcela sorriu. Só cansada. Mas dentro dela, algo começava a mudar. A dor se transformava, em frieza, em estratégia. Ela percebeu que não podia agir por impulso. Guilherme não só a traía. Ele planejava destruí-la. Mensagens deixavam claro. Eles queriam ficar juntos. Queriam os filhos. Queriam manter o padrão de vida, sem dividir tudo, sem perder nada. Marcela entendeu naquele momento. Ela não era apenas vítima de traição. Ela era alvo de um plano. E isso mudou tudo. Existem 2 tipos de pessoas quando são traídas: as que quebram e as que aprendem a jogar. Marcela escolheu jogar, mas não qualquer jogo. Ela decidiu jogar melhor. Marcela começou listando tudo o que sabia. Guilherme: rotina previsível, viagens frequentes, controle financeiro parcial, imagem impecável. Helena: inteligente, fria, calculista, sem vínculos emocionais com filhos. Ela parou, respirou fundo e escreveu abaixo: eles não têm limites. Isso era essencial, porque quem joga sem limites não pode ser enfrentado com ingenuidade. O impulso gritava dentro dela: confrontar, expor, destruir. Mas Marcela sabia, se fizesse isso agora, perderia. Eles já estavam se preparando, já tinham um plano. Ela estava atrasada. E guerra não se vence no impulso, se vence na estratégia. Marcela decidiu que não iria gritar, não iria implorar, não iria confrontar. Ela iria vencer. Em silêncio. Ela pegou o celular novamente. Primeiro, documentação. Revisou tudo, com calma, sem chorar, sem hesitar. Copiou todas as mensagens, fotos, datas, comprovantes de viagem, transferências, reservas em resorts no Nordeste. Enquanto ele dizia São Paulo, ele estava em praias paradisíacas com a amante. Criou uma pasta, escondeu, fez backup, duplicou, triplicou. Nada poderia ser perdido. Nada. Cada detalhe era uma arma,
Segundo, finanças. Marcela abriu o notebook. Entrou nas contas. Revisou extratos, investimentos, patrimônio. E então percebeu algo que fez seu estômago revirar. Guilherme já estava movimentando valores. Pequenas quantias. Nada chamativo, mas constante. Discreto. Planejado. Você já estava se preparando, murmurou. A dor voltou, mas não a derrubou. Transformou. Ela começou a agir, silenciosamente. Organizou suas próprias reservas. Separou valores, protegendo o que era possível, sem levantar suspeitas. Marcela começou a reorganizar tudo. Estudar os contratos. Consultar discretamente um advogado para proteger seus direitos. Terceiro, imagem. Continuar sendo a esposa perfeita, presente, afetuosa, irrepreensível. Esse era o verdadeiro desafio. Naquela tarde, Helena apareceu novamente, como sempre, sem avisar. Amiga, trouxe aquele vinho que você gosta, disse entrando. Marcela olhou para ela e, por um segundo, quase perdeu o controle. Ali estava ela, a mulher que dormia com seu marido, que planejava tirar seus filhos, que sorria como se nada estivesse acontecendo. Marcela sentiu o sangue ferver, mas sorriu. Você é sempre bem-vinda. Helena se aproximou, a abraçou. E naquele abraço, Marcela teve certeza. Não havia culpa, não havia remorso. Helena estava confortável, segura, convicta. Você tá bem? Perguntou Helena, olhando nos olhos dela. Marcela sustentou no olhar, sem piscar, sem tremer. Tô ótima. E naquele momento, algo mudou na dinâmica entre elas. Helena não percebeu, mas pela primeira vez, Helena não estava no controle. Marcela não queria que ninguém, absolutamente ninguém, suspeitasse que ela já sabia de tudo e estava se preparando. E então veio o passo mais agoniante: esperar. Esperar o momento certo. Enquanto isso, observava, aprendia, se fortalecia. A dor virou combustível. E a mulher que antes confiava cegamente, agora enxergava tudo. Ela sabia que precisava de ajuda, mas não qualquer ajuda. Discreta, precisa, estratégica. Pesquisou, analisou e marcou uma reunião, sem contar a ninguém, sem deixar rastros, porque agora cada movimento importava. Cada detalhe fazia diferença. 2 dias depois da descoberta, Marcela saiu de casa dizendo que tinha uma reunião com o cliente. Era verdade. Mas não o tipo de cliente que Guilherme imaginava. Ela estacionou o carro em frente a um prédio discreto, no centro da cidade. Sem placas chamativas, sem luxo, sem ostentação. Perfeito. Entrou. Respirou fundo e bateu na porta. Pode entrar. O homem que a recebeu era diferente de tudo que ela esperava. Nada de formalidade exagerada. Nada de simpatia artificial. Olhar atento. Silencioso. Observador. Em que posso ajudar? Marcela sentou. Olhou nos olhos dele. E disse com firmeza: Meu marido está me traindo com a minha prima. E os dois estão planejando tirar meus filhos e meu patrimônio. O silêncio que veio depois não foi de surpresa. Foi de análise. Você tem provas? Marcela colocou o celular sobre a mesa. Abriu, mostrou. Mensagens, fotos, transferências, datas. Ele observou tudo, sem pressa, sem emoção, profissional. Você não veio aqui por acaso, disse ele. Não. O que você quer? Marcela não hesitou. Eu quero sair disso protegida. E quero que eles arquem com as consequências. Ele inclinou levemente a cabeça. Justiça ou vingança? Marcela sustentou o olhar. Justiça. Mas dentro dela, ela sabia. Era mais do que isso. Depois de analisar tudo, ele foi direto. Você está em vantagem. Marcela franziu a testa. Em vantagem? Total. Ele começou a listar. Infidelidade comprovada. Uso de dinheiro para manter relação extraconjugal. Tentativa de ocultação patrimonial. Plano explícito envolvendo os filhos,
Eles foram descuidados, completou. Marcela respirou fundo. E agora? Ele respondeu com calma. Agora, você para de reagir emocionalmente e começa a agir com inteligência. Marcela ajustou suas finanças, separou valores discretamente, reorganizou contas, revisou contratos. Passou a entender tudo que antes deixava nas mãos de Guilherme. Ela não dependia mais de informações dele. Ela tinha controle. Cada movimento de Guilherme passou a ser observado. Sem paranoia, sem exagero, com precisão. Datas de viagens, gastos, comportamentos. Ela registrava tudo, sem deixar rastros. Era quase invisível. E quanto mais coletava, mais claro ficava. Eles estavam confiantes demais. E pessoas confiantes demais erram. Saindo daquela reunião, Marcela não era mais apenas uma mulher traída. Ela era uma mulher orientada, preparada, amparada. E isso mudava tudo. Ela começou a executar, passo a passo, sem erros, sem pressa. Seguir com o teatro era a parte mais difícil. Continuar sendo quem ela era. Ou melhor, quem eles achavam que ela era. Marcela se tornou impecável, mais carinhosa, mais presente, mais perfeita. Você está diferente, disse Guilherme certa noite. Melhor ou pior? Melhor. Ela sorriu. Que bom. Por dentro, ela pensou. Você não faz ideia. Nos dias seguintes, Marcela se tornou uma observadora. Ela analisava tudo. Tom de voz, horários, mensagens, pequenos sinais. Descobriu padrões, datas das viagens, coincidências, mentiras repetidas. E quanto mais via, mais forte ficava. A dor estava ali, mas agora, organizada, canalizada, transformada em foco. Uma semana depois, algo curioso aconteceu. Ela se olhou no espelho, de verdade, sem pressa, sem distração, e percebeu algo inesperado. Ela estava diferente, mais firme, mais segura, mais intensa, como se tivesse despertado. Você não vai me destruir, disse para si mesma. Vocês escolheram a pessoa errada, e naquele instante, Marcela deixou de ser vítima. Guilherme voltou de São Paulo, beijou Marcela, abraçou os filhos, trouxe presentes, atuou perfeitamente, como sempre. Senti sua falta, disse ele. Marcela sorriu. Eu também. E era ali que estava o poder. Ele achava que ainda enganava, achava que ainda controlava, mas não controlava mais nada. Naquela noite, deitada ao lado dele, Marcela não chorou, não sofreu, não questionou. Ela apenas pensou, planejou, calculou. Porque agora, ela não queria apenas sair daquela situação. Ela queria sair. Por cima. Inteira. Forte. Inabalável. E, se possível, irrecuperável para eles. Helena continuava frequentando a casa, rindo, bebendo vinho, abraçando Mônica. E cada gesto dela agora tinha outro significado. Cada palavra, uma mentira. Cada olhar, uma provocação. Mas Helena cometeu um erro. Subestimou Marcela. Você confia muito no Guilherme, né? Perguntou novamente em uma tarde qualquer. Marcela respondeu com tranquilidade absoluta. Confio no que eu vejo. Helena sorriu. Mas dessa vez, houve uma pequena hesitação, quase imperceptível. Marcela percebeu e guardou. Porque o medo sempre começa pequeno. Uma noite, enquanto revisava as mensagens, Marcela encontrou algo novo. Um plano mais claro, mais direto, mais cruel. Helena. Quando você vai falar com ela? Guilherme. Logo, já organizei tudo. Ela não tem como reagir. Helena. E os bens? Guilherme. Já estou protegendo o que dá. O resto a gente resolve depois. Marcela fechou os olhos, respirou fundo e então sorriu. Pela primeira vez, desde a descoberta. Porque agora, ela tinha exatamente o que precisava. Prova de intenção, prova de planejamento, prova de má-fé.
O jogo tinha virado. Ela não gritou, não confrontou nem fez cena. Porque algumas batalhas não são vencidas no barulho, são vencidas no silêncio. E o silêncio de uma mulher que sabe a verdade é o som mais perigoso que existe. Marcela voltou ao advogado. Mostrou as novas provas. Ele assentiu. Agora sim, está completo. O que falta? O momento certo. Quando? Ele respondeu. Quando você quiser acabar com isso, de uma vez. Marcela pensou, e então disse. Eu sei exatamente quando. Marcela organizou um jantar, convidou a família, inclusive Helena, inclusive a tia Maria. Tudo com cuidado, sem levantar suspeitas. Criou um ambiente leve, natural, como sempre foi. Todos confirmaram presença. Nada parecia fora do lugar, e era exatamente isso que tornava tudo perfeito. Na noite anterior ao jantar, Marcela não dormiu. Mas não por ansiedade, por decisão. Ela revisou tudo, mentalmente, passo a passo, cada detalhe, cada reação possível, cada cenário. Ela estava pronta, mais do que pronta. Ela estava no controle, e pela primeira vez, desde o início de tudo, ela não sentia medo, sentia poder. Então o dia finalmente chegou. Ao se olhar no espelho, Marcela viu alguém diferente. Não era mais a mulher que acreditava no casamento perfeito. Não era mais a mulher que confiava cegamente. Era alguém mais forte, mais consciente, mais perigosa. Vocês escolheram a pessoa errada, disse, baixinho, e saiu do quarto. O erro deles não foi trair, foi acreditar que ela nunca descobriria. E pior ainda, acreditar que, se descobrisse, ela não saberia o que fazer. Eles estavam errados, muito errados. A casa estava impecável. As crianças estavam felizes. Mônica ajudou a arrumar a mesa. Hugo corria pela sala com energia de sobra. Mãe, quem vem hoje? Perguntou ele. Família, meu amor. A tia Helena vem? Marcela olhou para ele por um segundo e respondeu com suavidade. Vem sim. Hugo sorriu. Eu gosto dela. Marcela sustentou o sorriso, mas algo dentro dela apertou. Aquilo era o mais difícil. Não a traição, não a mentira, mas o impacto nos filhos. E por eles, ela faria tudo certo. Sem erros, sem impulsos, sem escândalos desnecessários, mas também sem perdão. A mesa posta com elegância, louças alinhadas, taças brilhando sob a luz suave do lustre. O aroma do jantar se espalhava pelo ambiente, criando uma sensação acolhedora, quase reconfortante. Quase. Guilherme havia chegado do trabalho há pouco. Tomou um banho rápido e desceu arrumado, cheirando a pós-barba e seu perfume peculiar. Elegante, seguro, confiante. Está tudo lindo, disse ele, olhando ao redor. Obrigada, respondeu Marcela. Os olhos se encontraram. Por um segundo, ele não percebeu nada. E esse era o maior erro dele. A campainha tocou, pontual, como esperado. Marcela abriu a porta. Sorrisos, cumprimentos, abraços. Tudo normal. Helena chegou alguns minutos depois. Perfume marcante, postura impecável, confiança absoluta. Prima, disse ela, abrindo os braços. Marcela a abraçou, com calma, com firmeza, sem hesitar. E naquele abraço havia duas verdades. Helena acreditava que estava no controle, mas estava muito enganada. Marcela era a anfitriã perfeita. Mas por trás daquela perfeição, havia uma tempestade prestes a explodir. Marcela observava tudo em silêncio. Cada detalhe no lugar certo. Cada elemento cumprindo seu papel. Assim como ela. Vestido elegante, maquiagem leve, cabelo impecável, o rosto sereno, impenetrável. Por dentro, o coração batia firme, não acelerado, não descontrolado, firme, como alguém que já decidiu o que vai fazer.
O clima leve, risos, conversas leves, memórias, brindes. Tudo fluía como qualquer outro encontro familiar. A tia Maria estava presente, carinhosa, orgulhosa da filha, sem imaginar o que estava prestes a descobrir. Guilherme conduzia as conversas, seguro, carismático, como sempre. Helena participava, elegante, natural, como se nada estivesse acontecendo. E, de certa forma, para eles não estava, porque ainda não sabiam. Marcela observava, silenciosa, atenta, esperando. O momento certo. Depois do jantar, já com todos à mesa, Marcela se levantou, pegou sua taça e sorriu. Eu queria compartilhar algo importante com todos. Todos olharam, curiosos. O silêncio tomou conta. Hoje é um dia especial para mim. Guilherme franziu levemente a testa. Helena inclinou a cabeça. Eu estava pensando muito na vida que construímos, continuou Marcela, a voz calma, estável. Na família que temos, nos valores que acreditamos. A tia Maria sorriu, emocionada. E como a confiança é a base de tudo. Silêncio. Algo mudou no ar, sutil, mas perceptível. Guilherme olhou mais atento. Helena ficou imóvel. Porque sem confiança, continuou Marcela, nada se sustenta. Ela pausou, respirou e então disse: E eu descobri recentemente o que acontece quando essa confiança é quebrada. O clima mudou, de verdade. Agora era impossível ignorar. Guilherme colocou a taça na mesa. Marcela... Mas ela levantou a mão. Ainda não. A voz firme, sem agressividade. Mas... inquestionável. Ela pegou o controle remoto, ligou a TV. E então, as provas começaram a aparecer. Fotos, mensagens, datas, locais, resorts, abraços, beijos, a verdade. Crua, indiscutível. Guilherme empalideceu. Helena perdeu o ar. Pela primeira vez, ela não tinha resposta. O silêncio foi imediato, pesado, quase físico. A tia Maria levou a mão à boca e começou a chorar. Meu Deus! São Paulo, disse Marcela com calma assustadora, olhando para Guilherme. Pausa. Ou resort no Nordeste? Perguntou Marcela, olhando para Helena. Ele tentou falar. Marcela, eu posso explicar? Não. Ela cortou. Você não pode. Olhou para Helena. E você... Silêncio. Pesado. Você sentou nessa mesa. Bebeu do meu vinho. Abraçou meus filhos. A voz não tremia. E depois... dormia com meu marido. A tia Maria, chorando totalmente abalada e incrédula, suplicou. Helena... Me diz que isso não é verdade. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque não havia defesa, não havia argumento, não havia saída. O silêncio virou caos. Você é louca, gritou Guilherme. Não, só não sou mais cega. Helena tentou falar. Marcela, eu posso explicar? Não precisa, eu já sei tudo. O golpe final veio em seguida. Marcela respirou fundo e disse: Mas o pior é o plano de vocês. Todos olharam. Guilherme congelou. Helena também. Tirar meus filhos e esconder o patrimônio para me deixar sem nada. O silêncio virou choque. Isso é mentira, gritou Guilherme. Marcela pegou o celular e leu. Ela não tem como reagir. Pausou. As crianças ficam com a gente. A voz firme, clara, irrefutável. Guilherme não respondeu, não conseguiu, porque agora a máscara tinha caído. Indignação, revolta. O jantar virou um tribunal, e Marcela, a juíza. A tia Maria se levantou, trêmula. Eu não te criei para isso. Helena chorava, mas não era arrependimento. Era desespero, exposição, consequência. Vamos embora, disse Guilherme olhando para Helena, tentando recuperar o controle e fingindo indignação como se estivessem sendo caluniados levianamente. Não, respondeu Marcela.
Calma. Firme. Agora, você fica. E pela primeira vez, ele obedeceu. Marcela olhou para todos e disse: Eu não vou fazer escândalo. Pausa. Eu vou fazer justiça. O silêncio voltou. Mas agora, não era de dúvida. Era de certeza. Vocês escolheram isso. Agora, vão viver com as consequências disso. O jantar acabou, mas não como começou. Nada ali era o mesmo. A família não era a mesma. As relações não eram as mesmas. E, principalmente, Marcela não era mais a mesma. Eles achavam que estavam no controle. Mas esqueceram de uma coisa. A verdade pode até demorar, mas quando aparece, ela não pede licença. Ela destrói tudo. Foi para o quarto, tomou um banho e deitou. Caindo no sono em seguida, vencida pelo cansaço. Trancou a porta por via das dúvidas, mas não achava que Guilherme teria a audácia de querer dormir no mesmo quarto que ela. Marcela acordou cedo no dia seguinte. Como sempre, surpresa por ter conseguido dormir depois de toda a emoção daquele jantar. Havia algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu peso, não sentiu ansiedade, não sentiu dúvida. Sentiu leveza. A verdade tinha sido dita. A máscara tinha caído. E agora, o jogo mudava completamente. Ela desceu as escadas. Preparou o café das crianças. Com calma, com presença, com amor. Porque, apesar de tudo, a prioridade continuava a mesma. Mônica e Hugo. Mãe, o que aconteceu ontem? Perguntou Mônica com cautela. Marcela se ajoelhou na frente dela. Olhou nos olhos. Algumas coisas entre adultos, filha. Mas você e seu irmão estão seguros. Sempre. Mônica assentiu. Ainda sem entender, mas confiando. E isso bastava. Guilherme não dormiu naquela noite. Andou pela casa. Tentou pensar. Tentou encontrar uma saída. Mas não havia. Pela manhã, ele estava irreconhecível. Olhos fundos. Postura caída. E pela primeira vez, sem controle da situação. A gente precisa conversar, disse ele. Marcela olhou para ele com tranquilidade. Precisamos mesmo, mas não agora. Marcela, você expôs tudo. Não, ela interrompeu. Eu mostrei a verdade. Silêncio. Ele tentou mudar o tom. Isso pode ser resolvido entre a gente? Marcela inclinou levemente a cabeça. Você ainda não entendeu. Pausa. Não existe mais a gente. A frase caiu como um peso. Definitiva. Irreversível. A saída de Guilherme da casa não aconteceu com gritos, nem com portas batendo, nem com cenas dramáticas. Aconteceu em silêncio. E isso foi ainda mais devastador. Era uma manhã cinza. O céu fechado parecia refletir exatamente o que restava daquele casamento. Marcela já estava acordada, sentada na sala, esperando. Guilherme desceu as escadas com uma mala média. Não era tudo, mas era o suficiente para dizer: ele não voltaria mais como antes. Os dois se olharam, sem carinho, sem ódio explícito, apenas fim. Eu vou ficar no apartamento da praia por enquanto, disse ele, evitando o contato visual. Marcela assentiu. É melhor. Silêncio. Hugo apareceu na escada. Pai, você vai viajar? A pergunta atravessou o ambiente. Guilherme engoliu seco. Vou ficar uns dias fora, filho. Marcela fechou os olhos por um segundo. Aquilo doía, mas era necessário. Eu volto para te ver logo, tá? Hugo correu e o abraçou. Mônica observava de longe, mais quieta, mais atenta, mais madura do que deveria. Guilherme saiu. A porta se fechou. E com ela, um ciclo inteiro. Marcela não chorou. Não naquele momento. Ela apenas respirou fundo e começou a viver a nova realidade. Se Guilherme estava abalado, Helena estava em colapso. A repercussão dentro da família foi imediata. A tia Maria não atendia suas ligações. Parentes se afastaram. Amigos desapareceram.
O silêncio depois daquela noite foi ensurdecedor. Não houve gritaria nem escândalo público imediato. Mas havia algo muito pior. A verdade agora existia. E uma vez que a verdade aparece, ela se espalha. A repercussão foi devastadora. No condomínio, a notícia não demorou. Olhares mudaram. Conversas diminuíram. Cumprimentos ficaram frios. Porque traição, especialmente dentro da própria família, não é apenas um erro. É um rompimento social. E Guilherme sentiu isso. Na pele. No círculo social e até na clínica, Guilherme perdeu credibilidade. O maior impacto veio no trabalho. A clínica sempre foi seu orgulho, seu império, sua identidade. Mas agora, o ambiente estava diferente. Pacientes olhavam de lado e começaram a se afastar. Funcionários cochichavam. Alguns simplesmente não voltaram. Não era apenas sobre o que ele fez. Era sobre quem ele se mostrou ser. E confiança é a base de qualquer profissão, principalmente na área da saúde. A imagem de homem íntegro desmoronou. Helena foi ainda pior. Numa cidade onde todo mundo se conhece, a reputação profissional sofreu um golpe duro. Clientes desapareceram. A família se afastou. A própria mãe não conseguia olhar para ela. Helena sempre construiu sua imagem com base em controle, respeito, autoridade, mas reputação é algo frágil. E quando quebra, raramente volta ao que era. Clientes começaram a cancelar contratos, parcerias esfriaram, convites sumiram. E pela primeira vez, Helena experimentou algo que sempre evitou: rejeição. E então vieram as consequências legais. Marcela já estava preparada e avançou, sem pressa, sem barulho, mas com precisão. Reuniões, documentos, estratégias. Seu advogado era claro. Você está em posição forte, muito forte. E ela estava. As provas eram sólidas. O histórico, claro. A intenção deles, registrada. Infidelidade. Uso indevido de recursos. Tentativa de manipulação patrimonial. Planejamento envolvendo os filhos. Tudo documentado. Tudo organizado. Tudo pronto. Alguns dias antes da sentença de divórcio, Guilherme ainda tentou novamente. Eu errei, disse ele com a voz baixa. Marcela ouviu, sem emoção. Errou. Mas a gente pode resolver isso. Ela o interrompeu. Você não cometeu um erro. Silêncio. Você fez escolhas. Pausa. E cada uma delas foi contra mim, contra a nossa família, contra tudo que construímos. Ele não respondeu, porque sabia. Ela estava certa. Desesperado, Guilherme tentou uma última cartada. Você também não foi perfeita. Marcela sorriu. Mas não era um sorriso leve. Era firme, seguro. E isso justifica o quê? Ele ficou em silêncio. Justifica mentir? Trair? Planejar tirar meus filhos? Cada palavra precisa, cirúrgica. Você perdeu o direito de me culpar no momento em que decidiu me destruir. E naquele instante, ele entendeu. Não havia mais espaço para manipulação. O processo avançava. E cada etapa deixava algo claro. Guilherme havia subestimado Marcela. Helena havia subestimado Marcela. E agora, ambos estavam pagando por isso. A questão de patrimônio também estava sendo discutida no processo. E diferente de muitos casos, ali não havia espaço para manipulação. Marcela estava preparada. E as provas falavam por ela. A negociação foi firme, técnica, sem emoção, mas com justiça. A casa principal, onde viviam com os filhos, ficou com Marcela. Motivo claro: estabilidade das crianças. Referência emocional. Rotina preservada. Guilherme não contestou. Sabia que perderia. O apartamento na praia que ele já estava usando ficou com ele. Mas não por escolha livre. Foi parte do equilíbrio da divisão. Marcela fez questão de deixar claro: eu não quero nada que tenha sido cenário de mentira. A frase foi direta. E suficiente.
Os terrenos no condomínio foram divididos. Alguns vendidos, outros transferidos. Marcela ficou com a maior parte estratégica, aqueles com maior potencial de valorização. Não por sorte, por orientação, por inteligência. A loja comercial foi um ponto de disputa. Guilherme queria manter, mas havia investimento direto de Marcela. Comprovação documental. Resultado: venda do imóvel. Divisão proporcional dos valores sem margem para discussão. Marcela ficou com o carro familiar. Guilherme manteve o veículo de uso pessoal, simples, direto e sem conflito. Graças às provas de movimentações bancárias suspeitas, parte dos valores ocultados foi identificada. Houve reequilíbrio na divisão, Marcela garantiu segurança financeira real. Guilherme perdeu mais do que esperava, e sabia disso. Esse era o ponto mais sensível, e também o mais importante. Guilherme tentou inicialmente argumentar por guarda compartilhada com divisão mais ampla de tempo. Mas o histórico pesou. Muito. Instabilidade emocional. Conduta questionável. Tentativa prévia de manipulação. Resultado: guarda principal com Marcela. Residência fixa com a mãe. Rotina preservada. Decisões centrais sob responsabilidade dela. Convivência com o pai. Finais de semana alternados. Datas especiais divididas. Contato livre, desde que saudável. Marcela deixou claro: eu não vou afastar meus filhos do pai. Mas também não vou permitir que eles sejam usados. Isso definiu tudo de forma justa. E o mais doloroso para Guilherme foi perceber que perdeu tudo o que realmente importava: a esposa, os filhos, a estabilidade, a imagem, por escolhas egoístas. Helena tentou contato com Marcela de várias formas, mensagens, ligações, mas só recebeu silêncio. Marcela não respondeu. Porque algumas respostas não precisam ser dadas, precisam ser sentidas. Então chegou o dia em que Marcela teve que contar aos filhos sobre o divórcio. Ela esperou o momento certo. Não foi no dia da descoberta, não foi no dia da saída, foi alguns dias depois. Quando tudo estava minimamente organizado, ela chamou os dois. Sentaram na sala. Sem televisão. Sem distração. Sem pressa. Eu e o papai vamos morar em casas diferentes agora. Silêncio. Hugo franziu a testa. Vocês brigaram? Marcela respirou fundo. A gente teve problemas que não conseguiu resolver. Mônica perguntou: vocês vão voltar? Essa foi a mais difícil. Marcela olhou nos olhos dela. Não, filha. O silêncio que veio depois foi pesado. Mas necessário. Hugo começou a chorar. Mônica também. Marcela os abraçou. Forte. Isso não muda o quanto a gente ama vocês. Nunca. E era verdade. Era a única verdade que realmente importava para eles naquele momento. Os pais de Guilherme ficaram em choque com tudo o que aconteceu, principalmente a mãe. Ela procurou Marcela dias depois, chorando. Eu não criei meu filho para ser assim. Ele teve bons exemplos. Não entendo como pôde fazer o que fez. Marcela ouviu com respeito. Eu sei, e sabia mesmo, porque às vezes os pais não são responsáveis pelas escolhas dos filhos. O pai de Guilherme foi mais contido, mais firme. Ele errou, e vai ter que arcar com isso. Eles não romperam com Marcela. Pelo contrário, mantiveram contato, principalmente pelos netos. A reação dos pais de Marcela foi diferente, mais protetora, mais direta, mais intensa. O pai dela ficou em silêncio por muito tempo, e depois disse: se você precisar, eu resolvo isso do meu jeito. Marcela segurou a mão dele. Já está resolvido. A mãe chorou, abraçou, cuidou. Você não merecia isso. Marcela respondeu com calma. Não mesmo, mas isso não vai limitar a minha vida. Enquanto isso, a vida de Marcela seguia. Mais leve, a rotina diferente, mais verdadeira. Marcela assumiu tudo sozinha. Trabalho, filhos, casa, finanças, vida. Mas com uma diferença essencial. Ela estava no controle e não se sentia sobrecarregada. Se sentiu livre.
Ela não reagia mais. Ela conduzia. E isso mudava tudo. Aqui veio o filtro natural. Alguns amigos do ex-casal se afastaram, por desconforto, por conveniência, por não querer se envolver. Outros se posicionaram. Ficaram ao lado de Marcela, sem dúvidas, sem hesitação. E houve também os neutros, os que observavam, comentavam, mas não se comprometiam. Marcela não se importou, porque naquele momento ela já sabia exatamente quem importava. A maior perda de Guilherme não foi financeira, nem social, foi emocional. Ele percebeu tarde demais que destruiu a única pessoa que esteve ao lado dele desde o começo, que construiu tudo junto, que acreditou quando ninguém mais acreditava. E agora, ela estava distante, fria, inacessível. E isso era irreversível. Ele saiu com uma mala, mas deixou para trás algo que nunca mais teria, uma família inteira. Ela ficou, com os filhos, com a casa, com a dignidade e, principalmente, com ela mesma. Porque no final, não foi ele quem perdeu tudo. Foi ela quem finalmente se encontrou. Meses depois, Marcela estava diferente, mais forte, mais segura, mais livre. Transformou seu trabalho em algo ainda maior. Expandiu sua atuação, construiu independência total. A casa continuava a mesma, mas o ambiente, outro, mais leve, mais verdadeiro. Mônica e Hugo estavam bem, protegidos, amados, e ela finalmente sorriu de verdade. Um dia, encontrou Guilherme por acaso. Ele parecia menor, cansado, arrependido. Eu perdi tudo, disse ele. Marcela respondeu com serenidade. Não, você escolheu perder, e foi embora, sem olhar para trás. Porque algumas dores não destroem, elas despertam. Uma noite, depois de colocar os filhos para dormir, Marcela sentou sozinha na sala. O silêncio era diferente. Não doía mais. Não sufocava. Era paz. Ela fechou os olhos, respirou fundo e percebeu algo importante. Ela não queria mais vingança. Não precisava. A vida já estava fazendo o trabalho. Ela queria apenas uma coisa: seguir. Eles achavam que o pior seria serem descobertos. Mas estavam errados. O pior foi ter que viver com as consequências. Porque algumas escolhas não destroem apenas um momento. Elas destroem uma vida inteira. Ela não gritou, não implorou, não fez escândalo. Ela esperou, planejou e venceu. Porque a maior vingança não é destruir quem te feriu. É mostrar que nunca precisou dele para ser feliz. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Se gostou, se inscreva e deixe o like. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!